Esse silêncio, sentar a cara nos seus pés, olhar para frente, prestar atenção. Vira para frente, faça silêncio, presta atenção aqui, ó. Uma vez por mês nós temos as nossas narrações de livros e lendas para que vocês possam conhecer os livros significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. E na aula de hoje vamos falar sobre algumas histórias aí de heroísmo e de cavalaria da Idade Média, de heroísmo e cavalaria medievais, medieval, da Idade Média, vai do século XV ao século XV. É um período ali em que um sistema econômico se instala na Europa, que é o feudalismo, boa parte da população mora no campo, na zona rural. É o período dos castelos, dos reis e de intensas batalhas. Esses heróis, grande parte deles vão ser ou reis ou fiéis escudeiros desses reis. Nós temos, por exemplo, as aventuras de Dietrich, que é uma narrativa nórdica, não necessariamente germânica, e o Dietrich é um desses heróis e acaba se tornando rei, porque ele enfrenta um anão que era rei, o Lauren, e ao vencer esse anão, ele poupa o anão da morte, e aí o anão vai dar para ele uma espada. E as lendas medievais sempre vão envolver espadas, armaduras. A mais famosa dessas espadas é a espada de Excalibur. Vocês já ouviram falar? A espada de Excalibur. Excalibur, a espada que pegou na mesa. É uma das mais famosas, mas sempre tem essa relação de armaduras, de espadas. Ele pega a espada de Lauren e se torna rei. E ao se tornar rei, ele vai enfrentar ali muitos desafios, inclusive desafios contra monstros, dragões, vai ser muito comum. Inclusive tem uma galera aí, defensora da Terra Jovem, diz que os dragões foram. A teoria da Terra Jovem diz que o planeta, o nosso planeta, não veio do Big Bang, bilhões de anos, mas sim que o nosso planeta existe há mais ou menos 6 mil anos. A teoria da Terra Jovem. E que os dinossauros existiam até a Idade Média. E os dragões que são narrados nessas histórias eram os dinossauros. Então a gente defende essa teoria. Essa teoria é uma teoria muito mais religiosa do que científica. A ciência não atesta isso. A ciência, o nosso universo tem aí cerca de 13 bilhões de anos. O nosso planeta é 8 bilhões também, formado aí. E nesse processo de desenvolvimento do nosso planeta, passa por várias eras geológicas, inclusive também eras de seres que habitaram esse planeta, que foram extintos. Por exemplo, os dinossauros, que iam ser extintos há milhões de anos. Então enfrentava ali dragões e também gigantes, como o gigante Green, né? Tem nessas histórias sempre as espadas, geralmente espadas largas, não eram espadas que se usavam com uma mão só, mas tinha que lutar com as duas. Espadas extremamente pesadas. Outra história, outra lenda de heroísmo e de cavalaria é a história de Hildebrand. Hildebrand, que era inclusive um cavaleiro do Dietrich. Os dois, ele era o fiel escudeiro do Dietrich, e ele tinha um filho. Mas esse filho tinha sido tirado dele logo, quando o bebê nasceu. E ele cresceu sem conhecer o pai. Um dia os dois se encontram, Hildebrand reconhece o filho, tenta convencer o filho de que ele era o pai dele, mas o filho não queria saber. O filho acabou achando que o pai era um inimigo. Ele tenta, inclusive, o pai dar um anel para o filho, um anel de ouro, para que ele compreendesse, entendesse que era de fato filho de Hildebrand, mas o filho não quis admitir isso. Não aceitava, ele acreditava, inclusive, que os pais dele verdadeiros eram outros que haviam criado ele. E aí os dois lutam, o pai acaba matando o filho. Uma tragédia, uma vida trágica. O Hildebrand acaba matando o Radobrand, que era o filho, Temos também a lenda de Rolando e Oliveiros,
eram dois cavaleiros, também fiéis escuderos de Carlos Magno. Carlos Magno não foi uma figura histórica, agora Rolando e Oliveiros são figuras lendárias. Carlos Magno foi imperador ali na transição do século VIII para o século IX, na Idade Média. E narra um contexto aí de conflitos entre os europeus e os muçulmanos, os sarracenos, muçulmanos, lembrando que a religião muçulmana, uma religião que surge com Maomé no século VII, e depois vai se expandindo. Ela sai do Oriente Médio, da região da Arábia, vai se expandindo para o norte da África e chega na Europa. Inclusive, os muçulmanos vão tomar regiões e territórios europeus, como a Península Ibérica, que é onde fica Portugal e Espanha. E nesses conflitos, dessas lutas, Rolando e Oliveiros vão lutar contra os sarracenos, contra os muçulmanos, contra os infiéis, naquela época. E numa dessas batalhas, que é a Batalha de Roncesvalles, o Rolando, muito ousado, ele vai com o seu exército enfrentar os sarracenos, os muçulmanos. E aí, o Oliveiros, que era parceiro dele, estava guiando outro exército, falou para ele que se ele tivesse um perigo e necessidade, ele trocar o chifre, O chifre eles tocavam naquela época tipo um berrante, só que era um chifre que era tocado em batalhas. Se ele tivesse um perigo, ele trocar o chifre. Mas ele, muito orgulhoso, enfrentando, estava em dificuldades, mas ele acreditava que ele era um bambambam, que conseguiria vencer. E de repente, quando ele se viu, ele estava numa situação completamente desfavorável, o exército já tinha sido praticamente dizimado, e na hora derradeira, segundo algumas versões, ele foi tocar o chifre, mas já não adiantava mais nada. Inclusive, ele ficou com tanta força, desesperado, que acabou estourando a cabeça dele. Professor, mas vamos voltar uma matéria aqui. Dá para tirar a carteirinha de ônibus aqui? Está sabendo, Dá. E temos também a lenda medieval de Gudrun e seus pretendentes. É uma história bastante trágica, porque ela se apaixona por um guerreiro. Esse guerreiro ele acaba sendo morto, assassinado por um outro pretendente dela. E esse pretendente acaba casando com ela à força, tem com ela filhos. Aí ela vai, mata os próprios filhos e dá os filhos em refeição para o cara que tinha matado o cara que ela amava, o guerreiro que matou o guerreiro que ela amava, e depois vai e mata esse guerreiro. E depois ela é raptada, tem um rapto dela de Gudrun, que ela era uma donzela, mas ao mesmo tempo uma guerreira, uma mulher muito forte e destemida. Ela é raptada, depois ela acaba conseguindo se libertar do rapto também, mas é uma história de tragédia, onde o grande amor da vida dela foi assassinado, ela se casou obrigada com um rei, o Átilo, depois ela mata os próprios filhos que ela tem com esse rei, dá de comer com esse rei, serve como um jantar como se fosse carne normal, depois vai e mata o rei que tinha casado com ela à força, depois é raptado e acaba conseguindo se livrar. A história de uma mulher muito intensa. Essas são alguns dos mitos e lendas medievais de heroísmo de cavalaria. Compreendeu? Uma dúvida aí? Então, por hoje é isso aí, galera.